Olá! Nesse vídeo, eu, Camila Barbosa e João Matheus vamos falar um pouquinho sobre controle estatístico de processos. Então, nesse vídeo a gente vai dar uma breve introdução sobre o que é o CEP, Controle Estatístico de Processos, vamos dar uma definição, falar do objetivo do objetivo do CEP, conversar um pouquinho sobre os elementos, sobre o passo a passo para a execução desse processo. Também vamos realizar uma análise, ou demonstrar como é feita a análise, e também demonstrar como é feita a análise do CEP, e vamos fechar com a conclusão. Então vamos lá. Então, a gente vai entrar no mundo de qualidade nesse vídeo, né? Então, um produto ou serviço de qualidade, ele é aquele que atende perfeitamente às especificações. Ou seja, ele vai atingir o valor-alvo, seja de quantidade, seja de dimensão, com a menor variabilidade possível em torno dele. E cada produto, se a gente pensar em manufatura, né? Cada produto possui um número de elementos que juntos conseguem descrever a sua adequação ao uso. É o que eu estava falando antes. Pode ser quantidade, dimensão, peso, massa e aí vai. E esses elementos são frequentemente chamados de características da qualidade ou indicadores de desempenho. Ou seja, vão ser as métricas do meu produto. E essas características, elas podem ser de diversos tipos. Física, como eu estava falando, né? Comprimento, peso, voltagem, viscosidade. Pode ser sensorial, como gosto, aparência, cor. Pode ser até de orientação temporal, como confiabilidade, manutenção, utilidade, durabilidade. Então essas características, elas vão variar. E o CEP, o controle estatístico de processo, é uma técnica estatística aplicada à produção que permite a redução sistemática da variabilidade das características da qualidade de interesse, contribuindo para a melhoria da qualidade intrínseca da produtividade, contribuindo para a da qualidade, da produtividade e do custo. Então, o controle estatístico do processo, o CEP, ele é um sistema de inspeção por amostragem. Como assim? Ele vai operar ao longo do processo com o objetivo de verificar a presença de causas especiais, ou seja, causas que não são naturais ao processo e que podem prejudicar a qualidade do produto, a qualidade final do produto manufaturado. E uma vez identificadas essas causas especiais, aí se atuam sobre essas causas para melhorar continuamente os processos de produção e o produto final, por sua consequência, né? A gente pode fazer uma analogia do CEP como sendo um fornecedor, como sendo o CEP, ele fornece uma radiografia do processo, identificando variabilidade, possibilitando o controle dessa variação ao longo do tempo. E sempre uma questão do CEP é essa coleta de dados continuada, análise e bloqueio de possíveis casos especiais. Então, num ambiente competitivo, o controle estatístico abre caminho para melhorias contínuas, uma vez que acaba por ser um processo estável, previsível e com uma identidade e capacidade definidas, cuja evolução pode ser facilmente acompanhada, que é exatamente o que a gente vai ver. O controle estatístico de processos tem como principal objetivo reduzir ou até mesmo eliminar possíveis causas de variação. E para fazer essa eliminação de possíveis causas de variação ou reduzir essas variações, eu preciso ter um entendimento sobre todo o processo que está acontecendo. Então, eu preciso ter uma coleta de dados de como está sendo fabricada certa peça ou como está ocorrendo todo o processo. As variações especiais são aquelas que geram falhas no resultado em função de desvios sistemáticos que possam ser evitados. Com isso, o SAP permite que os gestores identifiquem a raiz dos problemas e corrijam no seu fluxo de processo, impedindo que o mesmo erro aconteça novamente. Então, buscando um sinônimo das palavras que eu utilizei anteriormente, a gente pode dizer que o principal objetivo dele mesmo, do CEP, seria garantir um processo estável, para que assim, com um processo estável, eu possa evoluir em busca de melhorias contínuas. Pois sem a estabilidade, o processo pode
não conseguir manter as melhorias identificadas e tornar-se imprevisível e impossível de antecipar riscos potenciais. O CEP tem 4 elementos importantes. Esses elementos auxiliam o entendimento do funcionamento do método, facilitando o uso das informações obtidas de modo mais proveitoso para a empresa. Esses elementos são processo, desempenho, ações sobre o processo e ações sobre o resultado. Então aqui eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles. Bem, falando um pouco sobre o processo é a combinação dos recursos que fazem parte da produção de um produto ou serviço como pessoa, seja ela máquina, tecnologia, método ou matéria-prima. Para a produção de um resultado, que será sentido pelos clientes, o processo precisa de funcionários e fornecedores associados a métodos e ao ambiente. Os clientes em si não fazem parte desse processo, mas eles servem como referência para identificar necessidades e expectativas. Essa alteração de comportamento impacta o processo, exigindo renovação ou adaptação ao que será exigido pelos clientes. Bom, falando um pouco sobre o desempenho, é através do desempenho que se observa o resultado da produção, ou seja, do produto final, e se avalia sua qualidade. No entanto, ao olhar para o resultado, para esse produto final anteriormente citado, não é possível obter informações suficientes se não forem avaliados também os detalhes do processo e quanto esses detalhes impactam na qualidade do produto. Analisar as informações como qualidade de matéria-prima, condição do ambiente de trabalho ou do clima, rotatividade de pessoas, tempo de cada linha de produção, interrupções, maquinário em manutenção e entre outros parâmetros, é fundamental para compreender os fatores que afetam diretamente as variações do processo como um todo. Nas ações sobre o processo, essas ações devem ser tomadas buscando evitar variações que distanciem as atividades de seus indicadores-alvos. Um exemplo de ação tomada sobre o processo é o treinamento de funcionários para a operação de uma máquina específica. Ao capacitar os funcionários, a empresa garante que o maquinário será utilizado corretamente, oferecendo o mesmo resultado independente do operador. Como todo mundo vai ter a mesma base teórica e prática, então espera-se que todos os funcionários tenham o mesmo desempenho na máquina, no maquinário. Quando muitas não conformidades são observadas, são necessárias outras alterações no processo, como por exemplo, uma máquina que apresenta diversos problemas de interrupção, uma pessoa que é desatenta e acaba demorando muito mais do que o tempo padrão para fabricar uma certa peça, matéria-prima de baixa qualidade deve ser descartada, ou trocando o fornecedor, e entre outras casualidades. Então, analisando as ações sobre o processo como um todo, a gente pode observar que ela toma medidas sobre o processo para selecionar qual processo será mais econômico para a empresa, pois assim ela evita que novas falhas aconteçam. Quando eu faço o processo seja mais econômico, não necessariamente qual processo é, tem menos gasto, mas sim qual processo pode conter menos falhas, que isso também gera menos gasto no caso. Bom, as ações sobre os resultados, diferentes das ações sobre processos, fazem referência, na verdade, às medidas tomadas quando o erro já aconteceu. Neste caso, no momento em que corrigir aquele produto pontualmente, você correrá o risco de haverem novas falhas. Então, seja como for, para evitar prejuízo de tempo e de dinheiro e até mesmo reconquistar o cliente, a confiança do cliente que provavelmente foi quebrada por você ter entregue um produto com defeito, é recomendado que seja feita uma análise do processo para identificar a raiz do problema. Corrigir o processo e não o resultado, pois assim, corrigindo o processo, eu evito que essa falha ocorra novamente. Então, vistos os elementos, né, do controle estratégico do processo, vistos os elementos do CEP, a gente percebe, né, que o CEP ele utiliza de diversas ferramentas para monitorar e para analisar seus processos. Tudo baseado na coleta de dados.
a principal ferramenta, claro, tem algumas, mas a gente pode considerar ser o gráfico de controle. E é ele que permite observar se o processo tem um desempenho estável ou previsível. E também é ele que permite identificar falhas e as causas dessas falhas e as causas dessas não conformidades. Então vamos lá, passo a passo, né? Então, para a gente começar, vamos supor que a gente tem uma empresa, que a gente tem uma linha de produção que a gente quer aplicar o CEP nela. Então, para começar, a gente tem que fazer algumas coisas. Primeiro, definir que processos eu vou controlar. Então, eu vou escolher um processo importante para a minha empresa que não esteja de acordo com a produtividade e a qualidade esperada. Então, eu vou aplicar aquilo ali para melhorar, né? Depois, eu vou escolher o gráfico mais apropriado. Ou seja, eu vou saber quais vão ser as características críticas, vou escolher minhas variáveis e vou ver como é que eu vou plotar elas. Então, eu preciso identificar essas características críticas do processo, ou seja, identificar minhas variáveis, que vão causar as variações de resultado. Depois, eu vou analisar os sistemas de medição, ou seja, eu vou avaliar se meu sistema está adequado para o controle estatístico de processo, que eu desejo, né? Então, se meu sistema de medição é confiável, se ele é estável, se ele tem linearidade, se ele tem repetitividade, se ele tem reprodutibilidade, porque eu vou reproduzir ele, né, durante todo o meu processo. E aí, depois dessa análise, desse entendimento de qual é o meu processo, de quais são minhas variáveis, de como que eu posso representar essas variáveis, eu vou planejar gráficos, variáveis e índices, ou seja, é uma junção de tudo isso que a gente já falou nos 3 primeiros. Eu vou definir quais dados serão coletados, a amostragem dos dados, a periodicidade dos dados. E aí eu vou conseguir ver, eu também preciso definir os limites de controle do processo. Como assim? Vamos dizer que eu estou fazendo uma peça com um diâmetro de 30 centímetros. Ela tem que ter um diâmetro de 30 centímetros. Mas, para a finalidade dessa peça, esse diâmetro ele pode variar entre 30,5 e 29,5. Pode variar de 29,5 para 30,5 centímetros. E aí eu tenho que identificar esses limites, ou seja, considerando um processo estável, considerando que não tem erro nenhum, a minha peça ela tem que estar entre essas duas dimensões. Exemplo, né? E aí, depois disso, eu vou ter que analisar. Se passou disso aqui, alguma coisa errada aconteceu. Variar entre 29,5 e 30,5 é normal, essa é a ideia. E aí eu implanto o CEP. Como eu implanto o CEP? No meu passo 5. Então, eu vou ter uma estabilidade definida. E aí, a partir dessa estabilidade definida, a partir de eu tenho minhas variáveis, eu tenho minha coleta de dados, eu tenho qual é o processo e eu tenho os limites de controle. Então, o que é que eu vou fazer depois? Eu vou avaliar a capacidade dos processos. Considerando que o processo é estável, eu preciso analisar se ele atende às especificações e exigências do cliente. Porque quem vai consumir o processo indicado é o cliente no final, né? Então, eu vou avaliar se do jeito que eu montei o meu processo, com os limites, com tudo, está de acordo com o meu cliente, depois eu vou monitorar a variável. Ou seja, considerando que o principal objetivo do controle estatístico de processo é melhorar continuamente, eu nunca vou deixar de monitorar essas variáveis que eu julguei importantes para o meu processo. E esse monitoramento é exatamente o que vai ser essencial para identificar oportunidades de melhoria e riscos potenciais. Então, esse monitoramento contínuo encontra também uma execução de ação de melhoria contínua. Porque eu vou ter esse monitoramento constante, eu vou identificar causas de instabilidade, eu vou identificar problemas e eu vou procurar resolver isso no meu processo. E isso é o que é legal, esse fato de ser contínuo, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma carta de controle de um processo estável versus a carta de controle de um processo instável. Então, o que é que a gente consegue entender aqui, né? Vamos dizer que seja o diâmetro de uma peça que tem que variar entre 31,8
e 35,2. Se ele estiver nessa faixa, tá show, não aconteceu nada de anormal. Então, normalmente ele vai variar de acordo com o que está acontecendo. Então, se o processo for estável, ele vai se comportar como ele está aqui nessa primeira figura. Então, as causas comuns estão presentes, logo as medidas elas vão se manter dentro dos limites de controle que a gente falou. Na segunda imagem, a gente tem um processo instável, ou seja, aparecem pontos fora do limite, fora do nosso limite de controle. Ou um ponto, ou uma sequência de pontos. E essa sequência de pontos fora do limite de controle vai indicar a presença de causas especiais. Outro exemplo que a gente pode pegar aqui é uma comparação, na verdade. Se a gente pensar no resultado do CEP, comparando ele com o resultado de inspeção massiva. Então, numa inspeção massiva, que eu vou olhar pensando assim, atividades de inspeção. Atividades de inspeção elas não vão promover uma melhoria do processo, porque toma muito tempo, imobiliza recurso e atividade que não agrega valor. Então tem um certo relaxamento da manufatura, porque tudo vai ser inspecionado depois. Eu vou inspecionar tudo que está sendo produzido. Então eu abre espaço para eu ter muitas, imagina que o alvo está aqui, né? Abre espaço para eu ter muitas unidades afastadas do alvo e eu tenho operadores de desempenho do processo dependentes da inspeção, que vai acontecer só depois. Já pensando no nosso CEP, o que é que a gente tem? A gente tem unidades centradas em torno do alvo, a gente vai ter uma distribuição normal. E aí eu tenho operadores e desempenho do processo livres da inspeção. Então, aqui eu vou ter o CEP, ao contrário da inspeção 100%, vai priorizar as ações sobre as causas especiais, ou seja, sobre a origem do problema. Ele não vai utilizar a inspeção massiva, pois isso irá mobilizar recursos que são importantes. Então, não adianta, por exemplo, no primeiro dia, identificar um grande número de causas especiais, porque ia faltar recurso, né, para a investigação das causas. Então, o CEP ele vai agir numa escala de tempo mais longa, pois as causas especiais elas vão sendo identificadas e eliminadas aos poucos ao longo do tempo, com paciência e persistência e com análise, porque eu vou conseguir entender melhor a minha linha de produção. Aqui a gente tem um exemplo, né, de como funciona mesmo o procedimento iterativo de melhoria que a gente conversou. Então, eu vou ter minha rotina, vou ter a coleta de dados, o cálculo dos limites de controle, a avaliação da estabilidade do processo, a avaliação da capacidade do processo, e aí eu vou poder agir ação no sistema, uma ação sobre causas comuns, uma ação local sobre as causas especiais, e aí eu trato a anomalia, e aqui eu tenho gerência, DOI, PDCA, e na ação local eu vou tratar a anomalia que foi identificada, e isso tudo com essa avaliação, tenho a melhoria e retorno. E essa é a graça do CEP, é exatamente essa melhoria contínua. Então vamos partir para a análise do controle estatístico de processo. As cartas ou gráficos de controle são um conjunto de pontos que identificam as amostras. Esses pontos são distribuídos conforme o tempo, que é representado pelo eixo horizontal, e o valor, que é representado pelo eixo vertical. Sua interpretação ocorre através da análise da posição desses pontos em relação às linhas de controle, identificando o limite superior e o limite inferior do gráfico. Por isso, para identificar alguma não conformidade no processo, existem 5 testes que devem ser observados. Através deles, então, é possível perceber que as potenciais causas da peça mal fabricada ou erroneamente no processo. Traçando assim uma estratégia de melhoria para este ponto no processo. Então, teremos 5 casos onde eu posso observar padrões ou casos especiais que ocorrem nesses gráficos. Começando pelo ponto fora do limite de controle, os pontos que estão dentro do limite superior e inferior de controle mostram que o processo sofreu variações de causas comuns.
Então, nesse sentido, se um ou mais pontos ultrapassam essa linha, as variações ocorrem por causas especiais. Neste caso, esse fator merece a atenção do gestor do processo. Então, se o ponto passa do limite inferior ou superior, a gente sabe que ocorreu por causas especiais. Na periodicidade, podemos observar que o gráfico apresenta uma variação de valores para cima e para baixo, com a frequência em intervalos semelhantes. Significa que algum ponto de processo precisa ser ajustado. Temos então a sequência, quando 7 ou mais pontos aparecem em um dos lados da linha média, acima ou abaixo dela. Isso é um alerta para observar aquele ponto e em seguida buscar alguma melhoria em potencial. Este é um caso onde a gente tem uma certa estabilidade e, tendo essa estabilidade, a gente pode buscar uma melhoria, como eu já tinha falado anteriormente. Na tendência, ela ocorre quando 7 ou mais pontos se apresentam de forma contínua, para cima ou para baixo, como uma linha de tendência. Isso é referente à linha média. Por isso é possível que uma causa especial esteja atuando nessa etapa do processo e precisa ser avaliada. Então, precisa de mais uma observação do gerente do processo. Então, para finalizar, a gente tem a aproximação dos limites de controle. Então, quando os pontos estiverem próximo das extremidades, a gente tem um indicativo de instabilidade. Já quando os pontos estão mais próximos da linha média, a gente sabe que o processo está estável e a gente pode buscar melhorias para melhorar a qualidade desse produto, no caso. Então, falando tudo isso, né, a gente consegue concluir que o controle estatístico de processo, nosso CEP, ele é uma ferramenta que permite avaliar a estabilidade do processo, eliminando causas especiais que provocam variações e não conformidades. Um processo estável, ele vai permitir identificação, implementação, manutenção e melhoria contínua. Essa é uma palavra-chave, elevando a qualidade do produto e aumentando a percepção do valor do cliente. Essa foi nossa bibliografia e em anexo na descrição desse vídeo também vão estar alguns vídeos que estão falando também de CEP, do controle estatístico do processo. Muito obrigada.